Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Irmãos, hoje entramos no 17º dia de exposição do livro do profeta Isaías. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado. E eu estaria expondo do capítulo 49 até o capítulo 51. Nos capítulos que antecede esse, no caso o capítulo 49, a libertação da Babilônia tem sido o principal assunto da profecia. Houve de fato uma referência em muitos lugares ao Messias e seus tempos, mas a ideia principal foi a restauração da Babilônia. Neste capítulo, porém, se entende que o Messias é introduzido direta e pessoalmente, e que há uma referência primária a ele e a seu trabalho. Houve de fato uma grande diferença de opinião entre os intérpretes sobre esse ponto, mas o sentimento comum é que o capítulo faz uma referência direta a ele. Segundo alguns, o povo de Israel é aqui representado como que falando, pois o falante é expressamente chamado de Israel. De acordo com essa ideia, todo o povo é representado como um profeta, que é apresentado aqui como falante, que haviam trabalhado em vão. No entanto, essa interpretação é forçada e antinatural. De acordo com essa interpretação, o povo é representado como trabalhando em vão, quando ainda não havia feito nenhum esforço pela conversão dos gentios. Segundo outros, o profeta aqui se refere a si mesmo, mas essa interpretação tem pouca probabilidade e é muito improvável que o profeta fale de si mesmo como sendo a luz do mundo pagão. Nos versos 1 a 6 do capítulo 49, nós vamos ver que o Messias é apresentado como ele mesmo falando e declarando o objetivo de sua missão e sua rejeição pela nação judaica, e o fato de que ele seria luz para os gentios. Esta parte consiste nos seguintes assuntos. Nos versos 1 a 3, a introdução, no qual ele chama as nações distantes para ouvir a sua voz. O chamado do Messias e suas qualificações para o trabalho são expostas aqui. Ele foi chamado desde o ventre. Ele foi sobremaneira capacitado para o trabalho. Como uma espada afiada ou um cabo polido é para a batalha, ele foi o servo selecionado de Deus, por quem ele planejou ser glorificado. No verso 4, ele havia trabalhado em vão, mas isso não podia comprometer sua causa com Deus, pois tinha a certeza de todo o sucesso futuro e confiava na aprovação divina. Nos versos 5 e 6, seu sucesso futuro seria glorioso. Ele ainda reuniria as tribos de Israel e serviria de luz ao mundo gentio e levaria a salvação de Yahvé até os confins da terra. Dos versos 7 a 12, uma promessa direta de Yahvé ao Messias de sucesso final em seu trabalho. Os homens realmente o desprezariam e o rejeitariam. No entanto, reis e príncipes se levantariam e o honrariam. O Senhor o ouviria e ainda o daria por aliança ao mundo, um mediador para recuperar a terra de Israel e devolvê-la a seu povo. Ele lideraria os prisioneiros e aqueles que estavam sentados na escuridão. Protegeria e proveria para eles, para que o sol não os atingisse e para que suas necessidades fossem supridas. Ele removeria todas as obstruções à frente de seu caminho e nivelaria montanhas e levantaria os vales. Seus seguidores viriam de longe, de terras muito distantes. No verso 13, uma canção de louvor em vista dos gloriosos resultados do trabalho do Messias. Cantem, ó céus e montes,
Alegre-se, ó terra, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Nos versos 17 ao 21, Sião está consolada com a certeza de que Deus não a esqueceu. Sião havia dito que o Senhor a havia esquecido e a deixou sofrer sozinha, sem piedade ou compaixão. Deus garante que ele não poderia mais esquecê-la, assim como uma mãe jamais poderia esquecer seu filho. Ele gravou seu nome nas palmas das mãos, e suas ruínas estão sempre em sua mente. Em breve, os descendentes deles voltariam, enquanto todos os seus inimigos e destruidores fugiriam. Ela veria que seus filhos voltariam, e Sião ainda estaria decorada e adornada como noiva, em vez de ficar desolada. Seu povo encheria até mesmo os lugares mais desolados, e embora seus inimigos tivessem ido para longe, faltaria espaço para eles habitarem. Ela, Sião, então considera: quem me deu tantos descendentes assim? Quase todos foram mortos, e os que sobraram, levados cativos. De onde vem tanta gente? Assim, quando ela vê sua multiplicidade de filhos, ela é retratada como que ressentida. Dos versos 22 a 26, então Deus daria um sinal, traria de volta os filhos de Israel. Reis e rainhas cuidariam de suas necessidades e se curvariam diante do Messias, pois quem confia nele jamais será envergonhado. Ninguém toma o despojo das mãos do guerreiro e exige liberdade de um tirano. Porém, Deus despojaria os guerreiros e tiranos, lutaria contra seus inimigos e salvaria seus filhos. Ele os livrará de todo o mal. Na verdade, o poderoso e o terrível preferem lutar entre si, comendo a carne um do outro, uma maneira vívida de dizer, massacrando um ao outro, bebendo seu próprio sangue, isto é, saciando-se com suas atividades sanguinárias entre si. Então, não apenas Israel saberá, mas toda a carne saberá que seu libertador e redentor é Yahvé. O capítulo 50 consiste em duas partes. A primeira compreende os 3 primeiros versículos e contém uma declaração das razões pelas quais os judeus foram rejeitados e punidos. Eles devem ser considerados exilados na Babilônia. Pode ser alegado por alguns dos incrédulos, entre eles, que as calamidades que vieram eram prova do capricho de Deus, ou falta de fidelidade ou poder, e nenhuma prova de que eles estavam sofrendo sob seu justo desagrado. Ao atender a essas acusações implícitas e mostrar-lhes a verdadeira causa de seu sofrimento, Deus diz, nos versos 1 a 3, que seus sofrimentos não foram resultado de mera vontade ou de capricho da parte dele, pois o marido geralmente afasta sua esposa sem qualquer boa razão. Mas havia uma razão para sua rejeição, e essa era seus pecados. Eles trouxeram todas essas calamidades sobre si mesmos e, de fato, se venderam. Não foi por falta de poder da parte de Deus salvá-los. Sua mão não estava encurtada e ele havia demonstrado abundantemente que tinha poder para defender seu povo. Ele foi capaz de secar o mar e transformar os rios em um deserto, e ele vestiu os céus de escuridão. E ele é abundantemente capaz, portanto, de salvar seu povo. Dos versos 4 a 11, nós temos a segunda parte do capítulo. Isso se refere a um assunto diferente, e em relação a isso, houve uma variedade considerável de interpretações.
É apresentado um orador que afirma ser qualificado para a função para a qual foi chamado, que foi amplamente agraciado por Deus pela embaixada para a qual é enviado, que se encontra com oposição e que ainda recebe tudo com mansidão, que confia em Deus e somente nele, e que apela a todos que temem ao Senhor que o ouçam, e que ameaça infligir punição a todos que não o ouvem. Esta parte do capítulo foi atribuída por diferentes intérpretes a diferentes indivíduos. Supõe que se refere ao próprio profeta. Alguns outros supõem que se refira ao próprio profeta ou a alguém que vive exilado no momento do cativeiro. Jerônimo diz que essa também era a interpretação predominante entre os judeus em seu tempo. Outros ainda supõem que não é o profeta quem fala, mas a porção melhor e mais piedosa do povo judeu. Mas a interpretação mais comum é aquela que a refere ao Messias. A favor dessa interpretação, as seguintes considerações podem ser sugeridas. Primeiro, não se sabe que o próprio profeta tenha estado nas circunstâncias aqui descritas, no verso 6. Nem há evidências de que isso possa ser aplicado a ele. De qualquer outro profeta a quem ele se aplicaria, não temos conhecimento. Nem haveria propriedade em aplicar a linguagem de Isaías se soubéssemos de alguém. Segundo, a interpretação messiânica predominou quase universalmente na igreja cristã. Um argumento de valor apenas que mostra que quando muitos concordam em interpretar qualquer escrita, há uma presunção de que eles não confundiram o seu significado. Terceiro, todas as características do servo de Deus mencionadas aqui se aplicam ao Redentor e são descritivas dele e de sua obra. Tudo o que se diz de sua humilhação e mansidão, da oposição que ele encontrou e de sua confiança em Deus, se aplicam eminentemente ao Senhor Jesus e a ninguém mais. Quarto, a parte final do verso 11, em que o orador ameaça infligir punição a seus inimigos, não pode ser usada com referência a Isaías ou a qualquer outro profeta, mas tem uma aplicabilidade impressionante ao Messias. Quinto, em Lucas, capítulo 18, verso 32, a passagem de Isaías, capítulo 50, verso 6, é aplicada pelo Senhor Jesus a si mesmo. Ele diz que as profecias a seu respeito devem ser cumpridas e, entre outras coisas, diz que o fato de que ele deve ser cuspido deve ser o cumprimento de uma profecia, declaração que tem uma referência óbvia e manifesta a essa passagem em Isaías. A passagem, se refere ao Messias, refere-se particularmente à sua humilhação e sofrimentos, e concorda com isso Isaías capítulo 53, versos de 1 a 12, que abrange os seguintes pontos. Primeiro, ele era dotado de seu trabalho e especialmente adequado para confortar os aflitos e cansados. Verso 4 aqui do capítulo 50. Segundo, ele era inteiramente obediente a Deus e submetido a todos os seus arranjos com alegria. Aqui no capítulo 50, verso 5. Terceiro, ele submeteu-se com mansidão a todos os ferimentos infligidos a ele por outros, mesmo as expressões mais profundas de desprezo. Verso 6 aqui do capítulo 50. Quarto, ele foi apoiado nessas provações porque confiava em Deus e acreditava que poderia libertá-lo. Versos de 7 a 9 aqui do capítulo 50. Quinto, ele apela a todos que temiam a Deus, que confiassem nele e permanecessem em seu Deus.
um endereço para a parte piedosa da nação, como indica o capítulo 50, verso 1. Sexto, ele adverte aqueles que confiam em si mesmos e que buscam apenas seu próprio bem-estar, que ele próprio infligirá punição exemplar a eles e que eles devem se deitar em pesar. Isaías capítulo 50, verso 11. No capítulo 51, este capítulo, junto com Isaías, capítulo 52, os versos 1 a 12, é uma parte conectada, de beleza requintada, e é uma introdução mais adequada à parte importante que se segue lá em Isaías, no capítulo 52, dos versos 13 a 15, e também no capítulo 53, dos versos 1 a 12, respeitando o Messias. Isto é planejado principalmente para confortar os judeus em seu exílio. Eles são vistos como na Babilônia, perto do fim de seu cativeiro, e desejam sinceramente ser resgatados. É um tanto dramático em seu caráter e é composto de discursos alternativos de Deus e seu povo, aquele que exorta a forte linguagem do consolo e os outros fervorosos pedidos de libertação. As considerações a seguir darão uma visão correta do capítulo. Dos versos 1 a 3, Deus os dirige na linguagem da consolação e os instrui a lembrar o fundador de sua nação e assegura a eles que ele também pode libertá-los. Ele fala deles como piedosos e buscando o Senhor. Eles deveriam se lembrar de Abraão e Sara, a pedreira, por assim dizer, da qual a nação havia sido cortada. Eles deveriam se lembrar de como eram fracos e poucos. No entanto, como Deus havia feito uma grande nação deles, podiam ter a certeza de que Deus era igualmente capaz de conduzi-los e multiplicá-los em uma grande nação. No verso 3, temos uma promessa direta de que Deus confortaria Sião e faria com que o deserto se tornasse como o Éden. Dos versos 4 a 6, Deus convida seu povo a ouvi-lo, com a certeza de que ele estenderia a verdadeira religião até o mundo gentio e que sua salvação seria mais permanente do que os céus. Ele tornaria sua religião uma luz para o povo judeu. Embora agora na escuridão, eles deveriam ser trazidos à luz. Ele o estenderia essa salvação até o mundo gentio. E isso deve ser eterno. Os céus devem envelhecer e desaparecer, mas a sua salvação, assim como sua justiça, não terão fim, serão eternas. Nos versos 7 a 8, Deus lhes assegura que eles, que sabem a diferença entre o certo e o errado, que têm a lei de Deus no coração, não têm motivos para desanimar por causa do número e do poder de seus inimigos. Por mais poderosos que fossem, ainda assim deveriam ser consumidos como a traça que come uma roupa e como o verme que consome a lã. E repete que tanto sua justiça como sua salvação durarão para sempre. Dos versos 9 a 10, o povo é apresentado como invocando a Deus e implorando para que ele intervenha, como ele havia feito nos tempos anteriores em favor deles. Nesse apelo, eles se referem ao Deus que havia feito em períodos anteriores, quando ele cortou Raabe, isto é, o Egito, em pedaços, e libertou seu povo, e clamam a ele para intervir novamente da mesma maneira e libertá-los. Dos versos 11 a 16, nós temos a resposta do Senhor a essa petição e a segurança que ele lhes dá, de que seus remidos retornarão com alegria e triunfo. Aquele que fez os céus era o consolador deles, e eles não tinham nada a temer do homem, nem a fúria de qualquer opressor. Que em breve todos os cativos seriam libertos, prisão, fome e morte não seria seu destino.
O Senhor, que havia dividido o mar, era o seu protetor. Ele lhes dera uma promessa solene, que cobriria seu povo com a sombra das mãos, e ele os defenderia. Nos versos de 17 a 23, o capítulo termina direcionado a Jerusalém e com garantias de que ela será reconstruída e que ele não mais a visitará com tais calamidades. Dos versos 17 ao 20, as calamidades de Jerusalém são enumeradas. Ela bebeu o cálice da fúria de Deus. Ela havia sido abandonada por aqueles que estavam qualificados para guiá-la. Desolação e destruição a atingiram. Seus filhos desmaiaram nas ruas e beberam da fúria da ira de Deus. Nos versos de 21 a 23, Deus promete libertação. Ela estava bêbada, mas não com vinho. Deus tirou da mão dela o cálice do tremor, e ela não deveria mais beber novamente. Ele colocaria o copo na mão daqueles que a haviam afligido, e agora são eles que beberão o cálice da ira divina. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de meditar brevemente com os irmãos em Isaías, no capítulo 50, versos 4 e 5, que na nova versão transformadora diz: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor soberano falou comigo, e eu ouvi, não me rebelei, nem me afastei. O texto refere-se ao Senhor Jesus, que tinha sabedoria para consolar os cansados, que todas as manhãs era despertado e ouvia e compreendia as palavras do Pai com prazer. E quando continuamos na leitura, somos informados que ele só recebeu oposição e afronta. Mas mesmo assim, ele nos exorta que examinemos as Escrituras. Mas por quê? Para que, assim como ele, estejamos preparados para a oposição ferrenha e constante que sofremos. Pois quando conhecemos nosso Pai através das Escrituras, sabemos com toda a certeza que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.